Quem é live sempre aparece. Boa noite, de volta ao horário nobre. E essa aqui é uma série de lives onde a Voz Comunica, Publicidade e Design, decidiu convidar amigos, publicitários, designers, profissionais de marketing, profissionais de belas artes, profissionais de relações públicas, para conversar aqui nesse momento especial que estamos todos aqui assistindo uma série de lives. Eu acabei de passar por um engarrafamento de excelentes lives que estão acontecendo agora, mas essa aqui eu estou chamando o meu amigo Paulo de Sá para falar de um assunto que interessa a todos. Oi, Tamires, tudo bom? Oi, Clarissa. Oi, Peu, meu primo, beleza? Bom, eu vou primeiro relembrar aqui uma série de profissionais excelentes que passaram por aqui desde a primeira live, que é com meu amigo Ivo Neto, né? Ivo Neto, que é publicitário, duplou comigo em várias agências e terminou indo se erradicar lá em Valença e está trabalhando com lives e tem uma agência lá e está dominando o mercado. Em seguida, eu convidei o meu amigo Belmiro Neto, sócio de Patrícia Simplício, e que também trabalhou comigo em agência e trabalhou com o Paulo também, né? Paulo vai falar daqui a pouco. Ele já chegou aqui. Paulo, só vou terminar aqui de relembrar as lives passadas e aí eu te chamo, certo? Bom, em seguida eu convidei Neto e depois convidei Maria João. Maria João, que também foi contemporânea minha e de Paulo em agência, né? Maria João, que é coordenadora da Casa do Rio Vermelho, e ela coordena o museu de Zélia Gattai e Jorge Amado, né? Também eu falei com Karina Terço, que é especialista em comunicação política, a Costa da Se Comunica, Victor Mascarenhas, escritor, que veio falar aqui sobre o lançamento do seu livro Infectados. Também tive aqui com Hector, meu amigo Hector, cartunista, chargista. Recebi aqui Mário Santana, meu amigo diretor de arte, compositor de jingles criativo e que falou dos núcleos criativos. Também recebi aqui, na verdade, Vivian entrevistou Mirella Doria para falar sobre design versus crise. Eu depois entrevistei o meu amigo Caverna na live Isolamento Acústico, onde ele falou de marketing político de programas de rádio. Em seguida eu chamei o meu amigo Rogério Rios, que também é cartunista, chargista, publicitário e músico. Vivian, então, entrevistou Felipe Arcoverde com o tema Design como estratégia pré, durante e pós-crise. Eu entrevistei Juliana Cairo, minha amiga, planejando pós-pandemia. Depois eu entrevistei o meu amigo Nel Araújo e falamos que nossa cultura é guerreira e vence qualquer crise. Ontem, Vivian entrevistou Tiago Pessoa, designer e sócio da Virtualize, e hoje eu estou trazendo aqui o meu amigo, parceiro de trabalho, Paulo de Sá. Espera aí que eu vou chamar Paulo aqui. Chegue mais, Paulo. Boa noite. Olá, Boa noite. boa noite. Pô, há quanto tempo? E aí, meu amigo, tudo E bom? aí? Tá me ouvindo bem? Tô tudo perfeito. Maravilha. Deixa eu aumentar esse volume aqui. Yuri, boa noite, amigo. Boa noite. Como é que tá você? Como é que foi seu dia? Tudo certinho. Obrigado aí pelo convite, viu? Prazer estar aqui batendo esse papo. Tem tempo que a gente não se vê pessoalmente e agora com essa pandemia acho que vai demorar um pouco, né? Infelizmente, assim a gente vai batendo um papo com os amigos e trocando ideia. Espera que eu já volto. Tá. Vamos lá. Essa live ficará disponibilizada no IGTV da Voz Comunica Publicidade Design a partir do momento que a gente terminar.
Boa noite, quem é live sempre aparece. E vamos falar de algo que impacta a todos nós, que é comunicação inteligente e humanizada. Paulo, você é publicitário, graduado pela Universidade Católica de Salvador e iniciou sua carreira escrevendo vinhetas numa produtora de esperas telefônicas. Fale aí um pouquinho dessa fase inicial. É verdade. Eu acho que todo mundo sabe, né, o que é espera telefônica, cara. Aquele textinho, né, quando você liga, né? Às vezes ele é chato, às vezes ele é legal, né? Mas foi onde eu comecei. Na verdade, foi meu primeiro contato, né, com texto publicitário, né? Em si, era uma grande produtora, cara. Muita gente boa do mercado, né? Hoje começou. Lá naquela época fazer espera telefônica não era para qualquer empresa, não. Era caro, né? A gente ainda trabalhava com fita cassete. Né? Então, para você ter ideia, a produtora era uma casa que tinha uma sala só para redatores, tinha uma sala para atendimento, tinha um estúdio, né? Grandes locutores do mercado gravavam para a gente, né? Então, foi meu primeiro contato com o texto publicitário. Foi uma experiência bem bacana, né? E tinha técnica também, né? Como todo texto publicitário. Parece que é uma besteira, mas para quem está fazendo, não é não. Eu lembro que a gente tinha que fazer um texto o que a gente chama de texto circular, né? Porque a espera telefônica, quando o cliente liga para uma empresa e dá ocupado, ele pode cair em qualquer momento, né, da espera. Então o texto ele tem que ser circular, ele não pode ter início e fim. Ele tem que fazer sentido de qualquer parte que o cliente comece a ouvir. É um loop. Então ele tem que fazer sentido se o cliente entrar de qualquer ponto dele, né? Então tinha uma técnica e foi um começo bem bacana, né? Eu trabalhei lá enquanto fazia primeiro semestre de faculdade, grandes amigos trabalharam lá, então foi uma experiência diferente, porque daí para frente só foi agência. Agência. Então, fora de agência, foi a única experiência diferente que eu tive e aprendi muito lá, sem dúvida. E como redator, você fez parte, então, do departamento de criação de agências, né? Como você falou, onde você participou da criação de campanhas para clientes, concessionárias, shopping centers, mercado de turismo e outros. Quer falar um pouco sobre esse período? Sobre as agências que você passou? Sim, sem dúvida. É bom relembrar o passado, né? É com ele que a gente aprende, né? Cara, na verdade, eu tive a oportunidade, a felicidade de aprender muito com grandes profissionais e com muito prazer falo que você foi um deles, né? Aprendi muito contigo na Engenho Novo, né? Você era um redator muito mais experiente do que eu e tive a oportunidade também de aprender na época eu trabalhei com muita gente até que você entrevistou aqui, Belmiro Neto, né? Karina Tércio, tive a oportunidade de trabalhar com ela também, Rodrigo Batinga, Teté, não sei se você era da sua época, Teté era redator também, né? Sarno foi um cara que me ensinou muito, cara. Sarno era um dos sócios, né, do Engenho Novo, né? Você, com certeza, né? Cara, ele, assim, naquela correria dele de dono de agência, entrando e saindo, viajando, ia para Brasília. Mas quando ele parava comigo para dar algum toque, eu aprendi muita coisa com ele. E lógico que a gente tem que estar também disposto a pescar aquele aprendizado no tempo que o cara tem ali, né? Eu me lembro que assim, uma das coisas que eu aprendi com ele, que eu levo até hoje, ele me ensinou assim, você ser criativo, mas principalmente você ser afetivo, né? Você escolher um bom argumento para trabalhar. Você que trabalha com criação, com redação também, sabe disso. Né? A importância de você escolher um argumento certo, né? Para aí sim você trabalhar a criatividade em cima dele. Né? Porque, afinal, publicidade, eu sempre falo isso, ela tem um pouco de arte. Né? A gente no dia a dia fala, manda arte para o cliente, né? Diretor de arte. Então, ela tem um pouco de arte, mas o principal objetivo é vender. Né? Seja um serviço, um produto ou uma ideia. Né? Então, isso foi uma grande coisa que eu aprendi com o Sarno. E aí, até você falou disso, eu vou até me alongar um pouquinho nessa parte. Eu me lembrei de uma... Na verdade, nessa época eu ainda estagiava na Engenho, e a primeira grande campanha que eu fiz foi Sarno, que me deu essa oportunidade. Se eu me alongar muito aqui, você fala, tá bom? Mas foi uma campanha para o Sim de Combustíveis, né? Eu me lembro muito dessa campanha, que foi a primeira campanha assim, de repercussão que eu peguei. Era o Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis, né? E a campanha era para todas as lojas de conveniência, né, de Salvador. Né? Chegaram, né, na Engenho com um problema que era
muito grande na época, muito maior do que hoje até. Hoje a gente vê pouco isso, né? Que Eu na me época lembro. tinha uma onda, você lembra, né? Tinha uma onda de playboys, né, com som alto, né, nas lojas de conveniência, né? Naquela época não tinha blitz e tal, então o cara CD4 com parava ali, ficava Patrícia, né? bebendo. Com Patrícia, exatamente. Patrícia, eu esqueci de falar o nome dela. Ela trabalha com o meu Miro, também trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com ela. Essa campanha, né? Inclusive, e assim, isso, né, chegaram com esse problema, o cara ligava o som alto, então imagine, né, naquela época foi quando a Select, eu falo Select porque é a loja de conveniência, né, que eu me lembro, mas eram todas, né, elas estavam, era o início da ampliação do mix, né, elas estavam começando a vender tudo que vendem hoje, né, comida congelada, salgados, mercearia, padaria, então o cliente de ticket médio que ela queria era um cliente de família, né, ficaria lá para comprar revista, produto, né, comida congelada, enfim, né, todo o mix que ela tinha para vender. E essa galera com som alto afastava, né, a clientela, né? Então, resumindo, chegou esse problema para a gente criou uma campanha super bacana, bem-humorada, né? Eu lembro que a gente virou a noite fazendo essa campanha, porque, né, só chegava coisa urgente também, né? E a campanha era toda falando dos malefícios para a audição, né? Então, pô, a gente achou que a campanha estava linda, né? Quando a gente chegou no outro dia de manhã que mostrou para Sarno, ele olhou, pensou um pouquinho e falou assim, cara, os playboys vão cuspir nesse cartaz. Eles vão cuspir nesse cartaz. E aí ele, uma coisa que agora falando parece óbvia, mas para quem está fazendo não é. Ele falou, cara, imagina, o cara tá lá fumando e bebendo, você acha que ele vai estar preocupado com um problema auditivo? Ele vai estar se lixando, ele vai cuspir no seu cartaz, né? Tinha outras peças além de cartaz, mas enfim. Então, né? E aí, com a experiência dele, ele parou para ler o briefing com a gente e achou uma informação perdida ali no cantinho do briefing, né? Que era uma pesquisa. Tinha escrito assim: pesquisa comprova que som alto pode causar impotência sexual. É uma pesquisa, pode olhar no Google que isso é verdade. E, pô, era o argumento, né? Ele falou, cara, o argumento é esse aqui. Devolveu a campanha pra gente, a gente refez a campanha toda. Da mesma forma, bem-humorada, a campanha linda, novamente, só que agora com o argumento certo. Então é a diferença entre você ser só criativo e você ser criativo com o argumento. Eu ainda me lembro até hoje, cara, do título, de um dos títulos dessa campanha, que era quem faz muito barulho na hora H não faz nada. Né? E aí explicava, né? Falava da questão da impotência e tal. Cara, a campanha teve uma maior repercussão, foi um sucesso. Né? Na época, pô, os playboys viraram motivo de piada, né? Quem ligava som alto na loja. Então, pô, fizeram matéria no jornal com essa campanha. O pessoal do Cine de Combustíveis esteve lá na agência para, né, compartilhar com a gente o resultado. Eu Então, lembro do assim, dia que vocês apresentaram essa campanha para Sarno. né? E é engraçado como a gente, né, a gente faz tantas campanhas, cara, mas a gente lembra, eu me lembro de muitas, muitas campanhas, cara. Marca um pouco a gente, né? Então, daí pra frente, cara, e com você, com outros redatores que passaram, né, por lá, eu levei isso pra minha vida. Hoje, primeiro eu procuro um argumento, né? E aí fica a dica até, né, porque isso aí não muda. Com toda essa revolução digital de agora, né, isso aí não muda, porque a gente está lidando com mente humana. Né? E mente humana é mente humana, seja atrás de um celular, seja lendo um jornal, uma revista. Né? Então fica essa dica para quem produz conteúdo para rede social, inclusive hoje, de se colocar no lugar do público-alvo. Eu acho que essa é a grande técnica. Né? Você fazendo isso, você vai estar fazendo mais do que a metade do trabalho do publicitário. Não faça pensando em você. Se coloque no lugar do público-alvo. Né? E isso foi uma das grandes coisas que eu aprendi com o Sarno, né? Já que eu toquei aqui no nome dele, e com vocês na Engenho. Eu acho que é essa técnica que diferencia publicidade de arte. Né? A arte é livre, a arte você não tem compromisso, e a publicidade você tem, né, um compromisso com a venda. Eu falei disso de arte agora, de publicidade e arte, eu me lembrei de uma outra, né, história inusitada, vou tentar contar um pouquinho mais rápido isso aqui. Isso já foi alguns anos depois, isso já foi acho que no início da Propagária, né, uma das primeiras campanhas que a gente fez, era para uma exposição de arte, né? Um artista era um pintor, ele procurou a gente e ele falou assim, cara, eu vou fazer uma exposição, era no Aeroclube, na época, foi uma grande exposição, no auge do Aeroclube, né?
E, cara, eu quero uma campanha à altura da minha exposição, né? Com toda aquela excentricidade de artista, né? Porra, uma campanha à altura da sua exposição, beleza, vamos lá. Né? A gente caiu para dentro desse trabalho, né? Um trabalho que foi até mais do designer, né? Do diretor de arte do que meu propriamente, né? A gente trabalhou em dupla, mas, cara, realmente a identidade visual ficou espetacular, né? Ficou lindo. Eu lembro que tinha um banner meio pop art, que a exposição era assim, né? A gente apresentou, o cara aprovou na hora e tal. Esse banner, além de outras peças outdoor e tal, esse banner ficava na entrada da exposição do Aeroclube, né? E o cara adorou. E aí na inauguração, na primeira noite, eu fui, né? E no final da noite eu chamei o cara, falei, pô, e aí, fulano, tal, como é que foi a exposição, tal, estou aí. Pô, Paulo, cara, foi um sucesso. Vendi vários quadros, cara, foi muito bacana. Agora, dá para imprimir outro banner para amanhã, cara? Porque eu vendi o banner também. Cara, como assim? Falou, passou uma senhora, gostou, perguntou quanto era, e você sabe que eu não perco negócio, eu vendi. E aí a gente imprimiu um banner pro dia seguinte e tal. Pô, foi uma história, né, muito engraçada e verídica, cara. É isso. Mas vem cá, você estava me falando de vários casos, cases, né, que você tem no mercado. Conte um assim de destaque dessa sua fase na Propagare. Cara, a gente tem 18 anos de Propagare. Eu me lembrar de cases aqui, a gente termina lembrando dos mais recentes, né? Principalmente em rede social. Vou falar um aqui que eu me lembrei agora. Na verdade, eu não Rapidinho, na verdade, eu acho que preparei muito. eu pulei para dentro. Eu queria saber como é que a Propagare surgiu. Tá, vamos lá. Na verdade, depois que eu saí da Engenho, eu fui para uma outra agência, o 4S, né? Trabalhei um tempo lá. Depois um amigo meu que trabalhou comigo no mercado, Alexandre, me chamou para ser sócio. A agência ele tinha acabado de abrir a agência, né? Tinha 6 meses de aberta e tal. E aí né? Eu entrei de sócio, né? Cara, no início, pô, na verdade eu comecei a empreender muito cedo. Eu tinha 22 anos. Né? Então, assim, eu falo dessa experiência, eu passei por algumas agências, mas eu comecei com a Propagare com 22 anos. Né? Então, eu tinha cara de menino. Né? Hoje, infelizmente, eu não tenho mais. Né? Mas foi um desafio, porque, assim, convencer, imagine, que eu só trabalhava, você trabalha com criação, você sabe, a gente fica lá escondido no departamento de criação e de uma hora para outra a gente passar a atender. Né? E convencer um cliente, né, que muitas vezes tem lá, você com 22, o cara com 40, 50 anos de idade, você convencer um cara a deixar você assumir a comunicação dele, era um desafio, né, nessa época, e foi uma batalha. Eu lembro que eu usei uma época, cara, eu usava uma estratégia de marketing pessoal, quem trabalha com marketing político aí vai saber do que eu estou falando, eu passei a usar óculos, eu nunca precisei usar óculos, mas eu comprei um óculos de grau e eu passei a usar. Porque eu ganhei uns anos com aquilo, de idade, né? O óculos, ele dá um ar de mais velho, uma credibilidade, né? Então, essa é uma estratégia de marketing pessoal que eu usei no início da Propagare, né? Eu me lembro que quando a Propagare começou num prédio ali na Barra, e tinha um guardador de carro, eu comprovei essa minha estratégia do óculos nesse dia. Né? Sempre que eu chegava, ele naquele estilo baianês, né? E aí, pai, beleza e tal, me cumprimentava e eu passava. Quando eu cheguei um dia de óculos, ele olhou para mim e falou assim, bom dia, doutor. Então, foi nesse dia que eu comprovei que essa estratégia, né? Funcionava, exatamente. Então, né, mas aí, assim, aos pouquinhos a gente foi conquistando, né? Eu fui conquistando o meu espaço e a gente foi conquistando, lógico, com trabalho, com resultado, né? A gente foi conquistando a confiança dos clientes e hoje, graças a Deus, eu tenho vários clientes vários mesmo, que nasceram na Propagare e estão com a gente até hoje, né? E aí você perguntou de case, eu vou pegar esse gancho para falar por exemplo, Almari e Gatai, que são 2 restaurantes conhecidos aqui, a gente fez desde o nome dos restaurantes até o logotipo, o design de cardápio, identidade visual, campanha de propaganda, tudo.
né? Não só de gastronomia, mas clientes de outras áreas também. Então, a gente foi conquistando a confiança com o trabalho, na verdade. Sim. Pelo visto, você usou a Tem lente. alguém que tá dando risada aí que eu tenho cara de menino, tá? Eu ainda tenho até hoje, né? Tudo bem. Você usou a lente da criatividade, mas também usou a lente do bom humor, né? Muitas vezes. Conte aí um case engraçado pra gente. Mais um também, um caso engraçado. Cara, ó, eu vou lembrar. Eu não preparei, né? Você sabe que a agência a gente trabalha para os outros e a gente termina não trabalhando para a gente. Eu não preparei case para falar aqui, não. A gente veio falar um pouco dessa parte de crise, né? De Covid para restaurante. Mas eu vou citar um que eu me lembrei aqui agora, né? Talvez eu não tenha todos os dados, mas eu me lembrei agora que você falou até. Um mais recente, né? Como eu te falei, os antigos a gente acaba não lembrando. Só essas histórias mais inusitadas, né? Vou falar um de oportunidade, né? Que na verdade, vários cases, você sabe, a gente nasce de oportunidade, né? Casola é uma hamburgueria, não sei se você conhece aqui, eu me lembrei desse case. Foi no auge da Lava Jato, né? A Casola tinha começado. Falando em conta do cliente que desmaiou. Esse case aí eu nem me lembro direito, que o Thiago, meu sócio, está falando aí. Mas no auge da Lava Jato, a Casola tinha acabado de começar, ainda tinha poucos, né, seguidores e tal, e aí a gente bolou uma campanha para eles que chamava Delação Premiada. Né? Imagina, Delação Premiada Casola, foi no dia seguinte. Poucos dias depois que vazou aqueles áudios e tal. E a gente, na verdade, a promoção consistia em você, se eu não me engano, você indicava alguns amigos, né, marcava na rede social e tal, e aí ganhava alguma coisa e tal, não me lembro. Eu sei que a gente vazou na internet alguns áudios, né, pô, com dublê de Lula, dos atores que estavam envolvidos na época, né, e com esse universo da hamburgueria da Casola, não me lembro exatamente do texto comercial, mas essa campanha, cara, eu acho que eles dobraram ou triplicaram o número de seguidores, assim, foi um absurdo, assim, o sucesso dela, mais de 2.000 comentários, foi uma coisa absurda, um número absurdo, eu não me lembro agora, mas assim, foi um case grande, aí já falando de rede social, né? Esse é um case um pouco mais recente, de oportunidade, que infelizmente a gente está num país que às vezes a gente tem umas piadas prontas, né? E que a gente termina como publicitário, né, aproveitando aí, né? E fazendo aquilo que você falou, né? Usar o sentimento, né? Exatamente, exatamente. Aproveitar a oportunidade com criatividade e com argumento, né? Como eu te falei, não foi uma campanha solta do nada, né? Tinha objetivo. O objetivo era aumentar o número de seguidores, né? Aumentar o engajamento, aumentar a visibilidade da marca. Então, tinha um objetivo por trás ali, não foi uma coisa à toa, né? Não foi uma coisa oportunista, eu vou aproveitar aqui esse caso de corrupção aqui para, né, para alcançar uma visibilidade aqui a qualquer custo. Paulo, pelo visto, então, você devia estar assim, de vento em popa, quando de repente, assim como todos nós aqui que estamos assistindo essa live, fomos pegos por uma onda estranha, né? Que é essa pandemia. Como é que foi isso, rapaz? Para vocês, na Propagare? Digo para você, para seus sócios e para os clientes. Cara, foi um choque, né? Assim, eu acho que muita gente, eu ouvi isso de muita gente. A gente acompanhava pelo noticiário isso aí na China e tal, e a gente não fazia ideia que ia chegar aqui. Eu lembro que a gente fechou a agência, fechou não, todo mundo foi para home office no dia 18 de março. Né? A gente foi para home office e me perguntaram assim, ó, né, alguém da minha equipe perguntou assim, pô, e aí, quando é que a gente volta e tal? Por Deus que eu falei assim, eu acho que uns 15 dias. A gente não fazia ideia, ninguém fazia ideia. A gente fechou sem saber quando é que ia abrir. E a coisa tomou uma proporção gigante, né? Pô, foi um choque, né? Você falou da crise, eu até bebi água aqui, realmente. Né? Foi um choque. Ninguém esperava, eu ouvi isso de várias pessoas. Ninguém esperava que levasse tanto tempo. Foi muito rápido. China, Itália, a coisa foi muito rápida. Quando a gente se deu conta, a gente já estava, né, abraçado por esse vírus aí e por essa crise, né? E assim, pegou o ramo eu acho que o pior, né, salvo engano,
o pior ramo foi turismo, né? Eventos. Turismo, turismo e eventos. E, em segundo lugar, a parte acessória. E aí mexe com a gente muito, que são os restaurantes. Hoje a gente tem vários clientes, né, na área de gastronomia. Porra, para esses caras foi um tsunami, cara, né? No primeiro mês de pandemia, eu lembro que os donos de restaurante, pelo menos os que eu atendo, né? O Thiago, meu sócio, atende alguns, né? Marcelo também, que é sócio, atende outros. Mas os que eu atendo, eles entraram em pânico, cara, entraram em pânico. E não era para menos, né? Não era para menos. Você fechar as portas, sem saber quando é que você vai abrir. Muitos, né, não tinham foco no delivery ainda, né? Ou nem pretendiam ter. Então, foi muito de repente, cara. Foi um tsunami, né? O Brasil não tem tsunami, mas essa crise pegou a gente de jeito. E eu acho que até por isso a gente não tinha uma preparação grande para emergência, né? Então, naquele momento, o nosso papel de agência era dizer que a gente estava junto. A gente até fez uma campanha, um comunicado dizendo para os clientes isso. A gente entrou com eles, a gente topou tudo, né? Eu lembro até do título desse comunicado, era assim: quando a ordem é ficar afastado, a gente quer dizer a você, nosso cliente, que estamos juntos, né? Para tentar minimizar o desespero do cara. Teve cliente que falou que, cara, eu não sei se eu vou conseguir pagar você no mês que vem, eu não sei se a gente vai conseguir investir. Eu falei, cara, calma, vamos entender o cenário aí e trabalhar. E aí, assim, no momento de pandemia, aí te falando assim, do que a gente fez para esses clientes, a gente trocou planejamento. Basicamente, a gente trocou planejamento mensal por semanal. Não dava para planejar nada, né? Anual, nem mensal. A gente estava planejando as próximas 24 horas, né? A gente tem muito assunto nessa crise, então eu acabei me alongando um pouco, mas manda lá, o que você tem para perguntar? Na verdade, o assunto é basicamente a crise, né? É isso que a gente está vivendo. A gente então precisou, como Roberta Pastori falou muito bem, que vocês se adaptaram rapidamente. E quem não se adaptou e quem se entregou pode não sobreviver, né? Ou já não está sobrevivendo. Quem não se replanejou, né, não esqueceu o seu planejamento. A gente trabalha, trabalha ainda hoje com planejamento semestral e anual, né? Então a gente esqueceu isso por um tempo. Não dá para você planejar mais 6 meses, não está dando para você planejar um. A gente está planejando semana a semana. Então eu vou aproveitar, vou falar um pouquinho aqui, né, na parte de restaurantes, né, que acho que até por isso você me convidou um pouco, né? O tema é esse, para a gente falar o que a gente fez na crise e o que a gente está enxergando para pós-crise, a crise, né? No momento de crise, basicamente, a gente trocou o planejamento mensal por semanal para todos os restaurantes. Imagina que o restaurante tem uma rede social e ele não sabe se na semana seguinte ele vai estar aberto, se ele vai estar com delivery, se ele vai estar fechado. Então, a gente tinha que estar planejando semana a semana, né? A gente fortaleceu, né, muito a divulgação do delivery, do takeaway, né, dos restaurantes, né? Foi uma forma da gente, como agência, né, ajudar nesse momento, né? A gente ampliou a comunicação educativa, né, que é uma parte importante também, né? Como receber seu delivery, medidas de prevenção, né? Passando segurança para o cliente naquele momento de pânico, né? A marca também tem um papel social, né? Então, eu lembro aqui de algumas ações que a gente fez. A gente fez um manual de como ser uma pessoa legal durante a pandemia, né, para o Pasta e Brasa. A gente fez, no Dia do Trabalho, a Casola, né, a gente sugeriu que ela mandasse combos para os trabalhadores dos serviços essenciais, né? Foi uma ação muito bacana, eles tiraram foto, repostaram, pessoal de hospital, gari, todo mundo que estava na rua trabalhando, né, nesse Dia do Trabalho, eles receberam essa homenagem da Casola. Foi uma ação que deu uma repercussão bacana, né? Eles distribuíram máscaras também feitas pelos colaboradores como uma forma de renda extra. Então aí são diversas ações, na verdade, que agregam valor à marca no momento onde o foco não é a venda, né? Não adiantava a gente, a venda caiu, vamos fazer um monte de promoção aqui. Quem fez isso deu um tiro no pé e foi muito, né, mal visto, né, nessa época. E de repente o branding voltou à cena, né? Voltou, exatamente. A gente estava num momento em que
o cliente chega para você como agência, o cara começa a trabalhar com você hoje, cara, você tem agência, você deve passar por isso. O cara já chega com a faca no seu pescoço, ele começa a trabalhar com você hoje e ele quer que você passe um relatório com resultado amanhã. Né? E a gente sabe que em publicidade a coisa é construída, né, a longo prazo. O maior trabalho que você colhe na publicidade é a longo prazo. Não adianta você ficar fazendo promoção, promoção, promoção. Você está só olhando o curto prazo, aí chega uma crise dessa, o imediatismo, você não pode fazer promoção nenhuma e quem tem marca fraca foi prejudicado. Né? Falando desse pós-pandemia agora, né, e até nesse ponto de brand que você tocou, eu separei até uma pesquisa recente que a gente recebeu aqui, que eu acho que é bem interessante, que você vai gostar, né? Quem está assistindo também, quem é envolvido com esse universo de restaurante, foi uma pesquisa da For Life, com mais de 1.200 pessoas. Então, assim, pô, é um universo, né, considerável, né, para pesquisa, é uma boa amostragem, né? E eu separei alguns pontos importantes, que a primeira pergunta da pesquisa era: o que motivaria as pessoas a frequentar os restaurantes pós-Covid? E veja que 78%, quer dizer, quase 80% respondeu saber todas as medidas de prevenção adotadas pelo estabelecimento. Então, de cara você já vê que a comunicação vai ter um papel importante aí, né? Nesse retorno. A comunicação de ponto de venda, principalmente nesse caso, né? Sim, sim, exatamente. Em segundo... em segundo não. Quando a pergunta foi: que fatores motivam a escolha do restaurante no delivery? 63% respondeu que pede do restaurante favorito. Então, aí é a importância do branding, né, que você citou aí, da comunicação institucional, né, vamos falar, para a gente não falar de brand, eu também não gosto muito desses termos, desses anglicismos, não, mas para o cliente entender, da comunicação institucional. As pessoas compram de quem elas já conhecem, né, de quem ela tem uma relação afetiva, né? Então, assim, acho que por isso que a gente viu muita gente que teve dificuldade, né? Por isso foi tão difícil entrar no delivery para alguns restaurantes. Porque alguns não tinham uma marca forte, né? Não investiam em publicidade. Então o cara entra no delivery do dia para a noite, pô, abre o iFood aí para você ver quantas opções tem para você pedir. Né? Então, e o iFood não faz marca, né? O iFood você não fica faz, refém dos pedidos do iFood, né? Eu vou lhe dizer, um dos clientes que a gente tem uma marca forte, uma marca super tradicional, que é cliente nosso aqui, Cantina Volpe. Né? Cara, o delivery deles teve um aumento muito grande. As pessoas reconhecem, né, um laço afetivo com a marca Volpe. E se eu te disser, eu não sei nem se eu posso te dizer esse número aqui, eu não vou nem dizer, mas assim, eu vou dizer por alto. A entrega, o delivery próprio deles é muito maior do que o iFood. Eles estão no iFood, mas o volume do delivery próprio, ou seja, o cara que liga para a Volpe, ele não entra no iFood para ver opções, ele liga para a Volpe, ele entra no aplicativo, quer, né? Ele entra no site, no e-commerce da Volpe, ele quer pedir Volpe, ele não quer pedir comida ele faz em casa, ele quer pedir Volpe. Então, assim, o volume deles do iFood é muito grande, mas é muito pequeno perto do volume próprio. Então, é um exemplo de um restaurante que tem uma marca forte. Então, você vê a importância, né, de você ter uma marca forte nessas horas e no longo prazo. Né? Não adianta você ficar querendo fazer promoção e estar sempre pensando no curto prazo, porque você fica parecendo aquele, né, um hamster na rodinha ali, né? Você não pode parar nunca, porque se você parar, você morre. Né? Diferente de uma marca forte, que ela pode, de vez em quando, se dar o luxo até de parar um pouquinho, refletir, parar de fazer publicidade alguns meses, né? Porque ela construiu, né, esse lugar confortável. Né? Então, voltando à pesquisa, 63% respondeu que pede do restaurante favorito. E, em segundo lugar, com 58% das respostas, ficaram as embalagens diferenciadas. Ou seja, a pessoa pede por conta da embalagem também. Então, aí, a importância do design. Né? Eu falei da importância do papel da comunicação, da importância do brand, e aí a importância do design. Né? A embalagem hoje, eu acho que ela sempre teve importância, mas agora, com esse avanço do delivery, ela ganhou um papel de protagonista. Né? A embalagem ela tem que expressar o conceito do restaurante. Né? Numa quentinha de isopor, você está vendendo só comida. Né?
E comida, tem milhares de pessoas vendendo no iFood, no Uber Eats, no Rappi, né? De um restaurante, as pessoas querem uma experiência bacana, né? E a embalagem é uma forma de trazer isso. Eu acho que assim, no delivery, onde o cliente não sente a atmosfera do restaurante, o que é a atmosfera? O atendimento, a arquitetura, o projeto do restaurante, a identidade visual, né? O aroma, a música, tudo isso é a atmosfera do restaurante. No delivery, o cliente não sente isso. Então, qual é a experiência que você vai proporcionar a ele no delivery hoje, que eu acho, né? Nesse pós-Covid, é rapidez na entrega e embalagem diferenciada. Né? Uma embalagem que tente trazer um pouquinho desse universo para a casa do cliente. Outback vem fazendo isso, né? Bem, né? Você pode se acompanhar as redes sociais dele, você vai ver, né? Muita gente repostando, né? Ele está levando esse universo dele, tentando levar para a casa do cliente. Então, eu acho que é o que merece a atenção nesse momento, né? A gente falar de embalagem diferenciada e brand, quem tem, quem não tem, construir agora no momento de pandemia, eu te digo que é difícil. Né? Tem muita gente que tá vendo a importância realmente. Né? Quem já tinha uma marca forte não sofreu tanto. Né? Então, nesse sentido aí, você vê que o cliente que conta com a ajuda de uma agência de publicidade, ele termina saindo na frente. Porque ele já pensou no brand antes, ele já tem uma embalagem bacana, ele não está correndo. Esses dias eu conversei com um cliente que ele estava tentando cotar a embalagem, ele tinha embalagem, né, a embalagem dele de isopor, e ele foi correr agora para cotar a embalagem, e os principais fornecedores de embalagem falaram que estão até a tampa de pedido que não consegue atender nos próximos 2 meses. Então, você fazer agora, qualquer coisa está difícil. Imagina o preço que iam cobrar, né, desse cara. Então, infelizmente, a gente tem que pensar no pós-pandemia, né? E a gente aprender, na verdade, do que fazer para frente, né? Mas tem coisa que alguns clientes não vão conseguir fazer com rapidez. O cara que já não tinha uma marca forte, ele não vai conseguir, né? Agora. Né? E assim, aí falando da comunicação, o que eu enxergo com base nessa pesquisa e no mercado? Como papel da comunicação, né, nesse pós-Covid, principalmente nos restaurantes. Eu acho que o papel da comunicação vai ser passar tranquilidade. Né? A gente está vindo para um universo que você vai ter mesa afastada, álcool gel, cara de máscara, sabe, distanciamento, higienização de mesa. Então, assim, eu acho que o grande desafio vai ser como, para a agência, né, falando de publicidade, é como comunicar essas medidas de segurança e continuar sendo acolhedor, né? Porque esse eu acho que é o ambiente dos restaurantes. Né? A pessoa precisa de tranquilidade para almoçar sem achar que está correndo perigo, né? Sem achar que está arriscando a vida, né? Sem se sentir no hospital. Né? Eu acho que isso vale não só falando aí de comunicação visual, né, que é a minha parte, né, comunicação visual da loja, comunicação em rede social, mas também, quando a gente fala de comunicação, vale também para o garçom. Né, na forma como recebe o cliente, na simpatia, né? Vocês estão observando o que está acontecendo lá em São Paulo, no Rio, no sul do Brasil, que é justamente a retomada, né, dos restaurantes. O que vocês estão tirando como exemplo e que vocês pretendem manter ou não repetir? A gente está vendo, assim, você sabe que de região para região tem uma grande diferença, né? O Brasil é um país muito grande, né? Eu acho que a gente tem que pegar o que acontece no Amazonas, né, em São Paulo, né, aprender com aquilo, mas também adaptar um pouquinho, né, a nossa realidade. Não dá para a gente achar que vai ser exatamente, né, igual, né? Mas a gente está vendo muito lugar que abriu e que agora já está fechando, né? Isso é uma coisa que dá medo também, porque eu acho que abrir e fechar é pior. Né? É um cenário péssimo, né? Mas das grandes coisas que eu venho acompanhado, né, estão nessa linha do que eu falei, né, da gente comunicar com leveza, né? A gente falar algo pesado, porque é pesado o que a gente vai falar, de uma forma leve. Veja, eu me dei conta há poucos dias, né, porque a gente está saindo pouco, mas a gente perdeu, né, e aí falando imagine um garçom, você chega no restaurante, a gente perdeu o nosso maior símbolo de simpatia, que é o sorriso. O cara vai estar de máscara. Então, ser simpático já não vai ser tão fácil. Ele já vai ter que apelar para a comunicação verbal, que é uma coisa que a gente não tem cultura muito de fazer, né?
Então, ele vai ter que falar, ser simpático com a fala, né? Então, assim, não vai ser fácil comunicar tudo isso com leveza. Eu acho que essa é a grande lição. Eu tenho visto muita gente fazer isso, né? Fora, eu vou dar um exemplo aqui. Você falou de São Paulo. Tem uma hamburgueria de São Paulo que eu sigo, eles têm uma comunicação bem extrovertida, assim, bem casual. É a Pérez. Eu não sei se você conhece. Escreve Pattis, né, no Instagram, quem quiser ver. Né? Eles montaram um drive-thru, né, para a pessoa pegar o hambúrguer e tal. Né? A pessoa pode pegar no balcão também. Compraram umas pistolas de água, daquela de criança, super colorida, aquelas metralhadoras de água e tal. E quando o cliente chega, eles gritam, mãos ao álcool. E aí, dispara o álcool gel na mão do cliente. O cliente dá risada, aquilo fica divertido, eles postaram isso. Então, é uma forma leve de você dizer algo pesado. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode trazer como aprendizado. Assim, né? Eu acho que a gente vai precisar bolar formas interessantes de comunicar que você tem álcool gel, de comunicar que você está fazendo as medidas de limpeza, sem ser aquela comunicação burocrática de hospital, porque senão eu não quero correr perigo no restaurante, eu quero ser acolhido. Bem, né? Eu quero me sentir bem. Né? Eu vou voltar aqui para as aulas de filosofia. Você teve essa matéria na faculdade também, igual a minha, né? Então, vou falar o conceito de Aristóteles aqui. O homem é um animal social, né? Ele não vai ao restaurante para comer. Ele vai ao restaurante para se relacionar, para ver, ser visto, né? Para estrear sua roupa nova, para conhecer, se relacionar, para fazer negócio. Né? Ele vai ao restaurante para pedir a namorada em casamento. Né? Então, o restaurante é um espaço social. Né? Então, esse eu acho que é o grande desafio. Como é que ele vai continuar sendo acolhedor? Né? E é um desafio que a gente está tomando para a gente. Né? Eu já estou fazendo muita comunicação para os restaurantes, que a gente está tentando se preparar, porque a gente está vendo que está chegando o momento de abrir. E esse é o que a gente pensa o tempo todo. Eu tenho que comunicar aqui que a embalagem de delivery do cara está correta, que ele está cumprindo as medidas. Como é que eu vou comunicar isso de uma forma divertida? Respeitando, claro, o posicionamento de cada restaurante. Um restaurante mais tradicional, você não pode ser tão extrovertido, né? Mas você pode ser leve, desde o restaurante classe A até uma lanchonete de coxinha, né? Então, eu acho que é isso aí. Né? Pois é, Paulo, eu já queria começar a lhe agradecer pelo esse momento aí que a gente está aqui e lembrar que amanhã eu vou trazer um grande amigo nosso também, não sei se você lembra dele, que é o André Urso, que é redator de marketing. Claro, lembro. Grande e André vem aqui para falar de propaganda sem preconceito, que também é um assunto que está bastante relevante hoje, né? A gente está vivendo um Brasil onde o preconceito virou uma tônica diária nos nossos jornais e André vem falar sobre isso. Além disso, eu queria lhe perguntar um negócio. Hoje estava tendo uma paralisação. Pode ser um papo bacana com o André. Dos entregadores de aplicativos. Sim. Você tem alguma coisa a comentar sobre isso? Cara, a gente, na verdade, não sabe o que é que está por trás, né? A gente fica vendo o que é que a gente acompanha, a notícia, né? O entregador falando que não tem direito respeitado, que não tem medida de segurança respeitada, que recebe muito pouco, e do outro lado o iFood e os outros aplicativos, não, sem falar nome aqui, mas já falando, dizendo que está oferecendo todas as medidas de segurança, EPI, comprovando, mostrando. Então, a gente fica meio refém, né? Observando, meio refém das notícias. Né? Aí, falando do ponto de vista do cliente, né, ele fica como a gente. Né? A gente teve alguns clientes que pensaram em não funcionar hoje por conta da greve, né? E aí, mais uma vez, os clientes que já estão no nível mais avançado, que além dos aplicativos têm sua entrega própria, pouca diferença fez, porque o cara tem uma entrega própria, né? Então, é complicado hoje você ficar dependendo dos aplicativos. Eu acho que os aplicativos para o restaurante, eles são uma porta de entrada bacana para o cara quando começa, né? Ele não tem uma marca forte, ele começa, com certeza, dá um upgrade nas vendas dele, né, de uma forma rápida, mas ele já tem que entrar pensando em ser independente daquilo, né, pensando em ter o seu e-commerce próprio, né, e aí você, né, pode falar muito melhor do que eu, porque você é especialista nisso, inclusive faz para alguns clientes nossos,
Né? Então, ele tem que entrar pensando em ser independente, porque o cara ficar refém de um aplicativo, a gente sabe que as taxas, né, não são baixas, Obrigado, a gente sabe que Qualigraf. no aplicativo você não faz brand, né? Então não é fácil. Eu acho que essa questão da greve aí a gente está vendo a primeira greve aí de muitas, é um palpite meu. Acho que, como não teve solução, como o impasse continua, eu acho que isso ainda vai prolongar. E aí é o perigo de um dia passar para uma semana e para um mês. E aí, o restaurante que depende disso, como é que faz, né? Inclusive, Paulo, queria lhe dizer, se você precisar de parceria para desenvolver e-commerce para os seus clientes, por favor, conte com a gente. Ah, não precisa nem dizer, isso aí eu já sei, sem Já dúvida. temos um, E né, em comum. já temos em comum e vão surgir muitos outros, cara, porque o cliente que estava assim com esse projeto na gaveta, né, amadurecendo demais, ele agora vai ter que abrir a gaveta à força e colocar esse projeto para frente, né? E já tem muitos que estão E com fazendo a isso, né? leveza que você falou, né? Não vai ser É. mais, não vai ser uma máquina do e-commerce. A gente vai transformar o e-commerce numa nova experiência gostosa de pedir comida, né? Sem dúvida, dá para fazer isso. Quem tem que fazer e-commerce, quem tem que fazer loja virtual, é um cara como você, que é publicitário, que é redator, que entende de marketing, não é um analista de sistemas, né, que entende de máquina, de computador, né? Porque o e-commerce é uma loja virtual, um restaurante virtual. Eu tenho que entrar e eu tenho que me sentir abraçado ali pela marca, eu tenho que enxergar os conceitos da marca ali, porque, mais uma vez, eu vou repetir, o cara não pede só comida ele faz em casa, ele pede de qualquer lugar, né? Então, esse é o grande desafio, a gente vender mais do que comida, Experiência. né? Vender experiência, exatamente. Ainda mais a gente está numa época, né, já há alguns anos isso, mas recentemente tem se falado muito nisso, né? A gente está numa época do marketing humanizado, né? A gente viveu uma época ali onde o foco era o produto, né? Há muitos anos atrás, depois a gente veio o foco no consumidor, né? Depois a gente veio o foco era satisfazer o consumidor, né? Relacionamento, né? Só isso. E hoje o foco, né? Quem está fazendo marketing muito bem, o foco é satisfazer o consumidor e contribuir de alguma forma para um mundo melhor, né? As pessoas estão procurando Marketing isso 4.0, né? nas marcas 4.0, turbo. Então é isso aí, exatamente. Paulo, mais uma vez eu queria lhe agradecer. Vou, vou terminando por aqui. Obrigado. E amanhã tem mais. Amanhã tem essa live com o André Urso. Beleza. Você queria fazer alguma consideração final? Não, só, cara, eu queria, né, só agradecer a você pelo convite, foi um papo, né, bacana. Eu estou acompanhando aqui as outras lives que você faz e tenho visto muita gente boa. Agradecer aí a todo mundo. Eu estou conversando com você, vi alguns comentários, tem muitos amigos aqui, parceiros, né, familiares. Então agradecer a todo mundo, né, que gastou um pouquinho do seu tempo aí, da sua quarta noite para assistir aqui o que a gente tem para falar. Agradecer um pouquinho também a minha equipe da Propagare, né, que afinal a gente não faz, né, nada sozinho, longe disso, né? Eu tenho grandes profissionais trabalhando lá comigo, né? E agradecer a minha esposa também, que é nutricionista, né? E por conta disso a gente termina trocando muita ideia sobre esse universo de restaurantes, né? Eu com um olhar de marketing, ela com um olhar mais técnico, né? E é isso aí, obrigado, foi muito bacana. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela presença. Até amanhã e boa noite. Quem é live, sempre aparece. Sempre aparece. Boa noite, amigo. Boa.